O DRE, o demonstrativo de resultado de exercício, é um modelo de relatório de resultado fundamental em qualquer ramo de atividade. Se você faz escola de negócio, esse é uma das primeiras coisas que a gente precisa aprender. E nesse vídeo eu vou falar sobre 3 pontos importantes dentro do conceito de DRE. O primeiro deles é o que é, para que serve, por que eu gastaria tempo aprendendo isso. O segundo é a perspectiva do estudante, a perspectiva do empresário e a perspectiva do investidor, do gestor de um fundo de investimento. E o terceiro ponto que eu vou falar é sobre as nomenclaturas e siglas utilizadas, um pouco em português, um pouco em inglês, então eu vou tentar dar uma simplificada, colocando tanto o português quanto o inglês. A gente fala muito ROL, CPV, SG&A, EBITDA, faz uma misturada aí, eu vou tentar colocar dentro dos dois pontos de vista, do relatório em português e o relatório em inglês, para ficar mais fácil para vocês. Lembrando que o foco da DRE é na gestão do recurso financeiro do negócio. Comparando com o corpo humano, é como se fosse o fluxo sanguíneo. Talvez não seja o componente principal do corpo humano, mas sem ele a gente não vive. Eu vou começar com a definição sobre o que é a DRE, que é a demonstração de resultado de exercício ou relatório de resultado, como eu disse lá atrás. É o resumo final do mês, é o relatório de fechamento. Imagina que eu recebo meu salário, pago minhas contas e vejo que sobrou ou que faltou no final do mês. Basicamente é a mesma coisa. E ele é separado em 4 itens que eu estou circulando aqui, que é a receita, que é o que eu recebi, custo e despesa, que são os meus gastos, e aqui embaixo, que eu não tinha colocado, que é o resultado, é o que sobra ou é o que falta. Vou começar aqui pela receita, que é todo o dinheiro que eu recebi nas vendas do pastel, que a gente chama de receita bruta, ou seja, não teve nenhum desconto aqui em cima ainda. Aí eu desconto as devoluções, os descontos concedidos e os impostos diretos, e forma uma receita líquida, ou ROL. Vocês vão ouvir bastante em relatório de resultado. ROL, a ROL subiu, a ROL desceu, a ROL se manteve estável. ROL, receita operacional líquida, ou seja, é tudo o que eu recebi, menos os descontos, devoluções e impostos. Em seguida vem o custo, que é tudo aquilo que eu gasto na fabricação de um produto ou no desenvolvimento de um serviço. No caso aqui dos pastéis, é a carne, a massa, o gás, a remuneração do cozinheiro, etc. E o total a gente chama aqui de CPV, que é custo do produto vendido ou custo do serviço vendido. Vocês vão ouvir bastante, reduziu o CPV, 5% CPV, 10% CPV, etc. Agora, se eu pego a receita líquida e diminuo do custo, eu tenho lucro bruto. Lucro bruto é um indicador importante, principalmente na fase de expansão de um negócio, na fusão e aquisição de empresas, etc., que a gente vai falar um pouco mais adiante. E se eu divido o lucro bruto pela receita líquida, eu vou ter um indicador chamado margem bruta também, um indicador importante na fase de expansão e também na fusão e aquisição do negócio. Em seguida vem as despesas, que de maneira geral é o que eu gasto para administrar e comercializar o meu produto ou o meu serviço. Aí tu me pergunta, mas por que separar o custo da despesa? Basicamente é para facilitar a administração. E, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma indústria, uma fábrica e de repente eu caio numa crise tremenda. É muito mais fácil eu administrar operando ali e trabalhando com as despesas do que com o custo, porque se eu diminuo muito o custo, eu diminuo a qualidade, eu posso diminuir a oferta de produto e etc. Então, enquanto o custo está relacionado à fabricação e desenvolvimento do produto, a despesa está relacionada à administração e comercialização desse produto. E geralmente nos relatórios de resultados as despesas aparecem conforme eu estou grifando ali, despesas com vendas, despesas com marketing e propaganda, despesas administrativas e o total lá embaixo, que geralmente o pessoal chama de DGA ou alguns chamam no sigla em inglês SG&A, que eu vou explicar um pouco mais lá na frente. Agora a gente vai para o resultado, que eu coloquei aqui um LAGI, que é a receita líquida menos os custos, menos as despesas. E é lucro antes dos juros e dos impostos, que retiram um pouco do juro. Vai ter vários indicadores ali, lucro operacional, LAGI, se eu tiro a depreciação e amortização é LAGIDA. O fato é que esse indicador, ele basicamente, todos eles têm o objetivo de medir a competência operacional da companhia do negócio. Como é que as operações do meu negócio estão se desenvolvendo, como é que elas estão sendo realizadas, se está boa ou se está ruim. Basicamente, esse indicador ele serve para isso. E quando eu divido esse valor pela receita líquida, ele tem o LAGI percentual, que aqui no Brasil o pessoal chama de EBIT, que eu vou explicar mais lá na frente, que é um termo em inglês também, mas o LAGI é bastante famoso, por exemplo, quando você olha lá
PPR, eu não sei como é que chama, se é padronizado, mas é a participação dos lucros dos resultados, é um percentual. Quando atinge a meta do LAGI, você recebe aquilo lá. Então, o LAGI basicamente é para medir a competência operacional da empresa. Em seguida, tem uma linha chamada despesa e receita financeira, que está mais relacionada à competência financeira do negócio. Por exemplo, se eu tenho muito dinheiro em caixa e eu não quero investir agora em um novo negócio, eu coloco isso na renda fixa, eu vou receber um juro daquilo ali, isso vai entrar como receita financeira. Se eu tenho muita dívida e eu tenho que pagar juro, essa vai entrar como despesa financeira. Então, basicamente, isso está relacionado à competência financeira e não operacional do negócio. E na próxima linha nós temos o imposto de renda e contribuição sobre o lucro líquido, que basicamente são impostos sobre o nosso negócio. E em seguida, o lucro ou prejuízo líquido do negócio. E se eu pegar esse resultado, né, que é o prejuízo, ou lucro ou prejuízo, e dividir pela receita líquida, vai dar a margem líquida, que é outro indicador muito importante para o negócio. Bom, e com isso a gente fecha o primeiro tópico. O próximo será sobre a perspectiva. Como a gente vê a DRE na perspectiva de estudante, por exemplo. Eu costumo dizer que a DRE é uma das coisas mais interessantes que tem que se aprender primeiro numa escola de negócio, porque ela faz uma relação de causa e efeito com os demais assuntos que você vai estudar. Vamos colocar um exemplo. Imagina que eu estou estudando propaganda, marketing, design, argumentação. Geralmente o impacto que tem desses assuntos estão relacionados à receita líquida. Então eu vejo que há uma relação direta com a receita líquida ao aprender esses assuntos. Ah, Marcelo, mas esses assuntos também têm relação direta com o fortalecimento da marca. Exatamente, isso vai ser refletido diretamente na receita líquida. Um caso clássico desse é a Apple. Agora imagina que eu estou estudando programação linear, pesquisa operacional, organização de sistemas e métodos, Lean, 5S, 6 Sigma, que é um caso clássico na Amazon, para quem acredita que é tecnologia, que é o carro-chefe da Amazon. Dá uma pesquisada sobre 6 Sigma que vai ter muita coisa legal. E todos estão relacionados diretamente com o custo, exceto programação linear, que trabalha um pouquinho na melhoria do mix, que gera um pouquinho de receita, mas basicamente estão relacionados à redução de custo. Depois vem os assuntos mais amplos, como o PDCA, que atua em diversos pontos dentro do DRE. A gestão matricial, que as mais comuns são gestão matricial de receita e gestão matricial de despesa. Orçamento base zero, focado em despesa também. A gestão financeira, que tem como foco a competência financeira e um pouquinho mais amplo, como expansão, fusão, captação, viabilidade, entre outros. Operações de hedge ou seguro, que tem maior foco na competência financeira. E o cruzamento de dados e suas relações entre essas áreas e os dados do DRE traz informação relevante para a estratégia e planejamento. E por último, e não menos importante, a gestão tributária, que tem como foco a gestão dos impostos. Agora a perspectiva do empresário e do gestor. Como que ele observa, como ele analisa, como é que ele extrai dados para tomada de decisão com base na DRE. Bom, o primeiro ponto é a aplicação das melhores práticas. Tudo aquilo que ele aprendeu no ambiente acadêmico, juntamente com aquilo que ele vai avaliar dentro de outros setores, de outras empresas, alguma especialização, e trabalhar dentro de cada linha. Se eu ver um problema dentro de uma linha, dentro de cada linha dessa, eu vou aplicar aquilo que eu aprendi e, consequentemente, melhorar esse indicador. Análise horizontal, vocês vão ver bastante essa sigla dentro dos relatórios de resultado. A primeira vez que eu ouvi, eu fiquei intrigado, porque só estava sigla lá, não tinha explicação de que era. E é justamente a avaliação dos resultados de acordo com períodos anteriores. Por exemplo, eu estou colocando aqui, primeiro trimestre de 2018, comparado com o primeiro trimestre de 2017. Geralmente nos relatórios vão aparecer 1T18, 1T17. 1T, primeiro trimestre. 2T, segundo trimestre e assim por diante. 1S, primeiro semestre e assim por diante também. E a análise horizontal ela tem como objetivo me mostrar como estão sendo os resultados ao longo do tempo. Então eu avalio, por exemplo, os primeiros trimestres dos anos de 2018, 2017, 2016, 2015, vejo qual é a curva, como é que está essa tendência, está aumentando, está melhorando, está diminuindo, dependendo do indicador, eu vou tomar decisões diferentes. Depois vem a análise vertical ou AV, que nada mais é do que a comparação dos gastos e resultados com a receita líquida. Por exemplo, vamos transformar isso no nosso cotidiano. Eu tenho o meu salário e eu quero saber quantos por cento do meu salário eu estou gastando com aluguel,
quantos por cento do meu salário eu estou reservando para minha aposentadoria no futuro, quanto por cento do meu salário eu estou gastando com educação. Basicamente é a mesma coisa, mas aqui é voltado para a empresa. Eu pego quanto por cento do custo sobre a receita líquida, quanto por cento da despesa sobre a receita líquida, quanto por cento de resultado é sobre a receita líquida. Então eu vou fazendo todos esses indicadores aí para comparar com outras empresas, com outros negócios. Se eu tenho mais de uma unidade empresarial, por exemplo, eu tenho uma fábrica aqui e tenho uma fábrica em outro lugar, eu vou fazer o comparativo entre esses aí para saber, ué, mas por que que o custo aqui é menor, por que que o custo ali é maior, por que que a despesa aqui é diferente e assim por diante, melhorando a gestão do negócio. Bom, vamos pegar um exemplo então de análise vertical. Eu vou pegar esses 3.300 aqui, que é o total de despesa, e vou dividir pelo 9.000 lá, que é receita líquida. Então eu quero saber quanto que as despesas representam sobre a receita líquida. Então eu vou fazer a divisão aqui. Bom, minha despesa deu 37% sobre a receita líquida. Aí vem as perguntas: será que essa despesa é equivalente a outras empresas do mesmo setor? Será que eu estou me mantendo competitivo em relação aos demais? Como é que eu chego nesse número dos outros? Como é que eu comparo isso? No mercado de capitais a gente tem. Então isso ajuda na gestão desse indicador e para saber se você está se mantendo competitivo ou não dentro do seu ramo de atividade. Isso ajuda a melhorar seu desempenho dentro do negócio. Outra coisa comum dentro da perspectiva do empresário são as projeções. Eu vou fazer projeção para me ajudar na viabilidade de expansão, de investimento, de emprego de uma nova tecnologia, na compra de uma nova planta industrial e etc. Eu vou dar uma limpada aqui e vou colocar alguns exemplos, por exemplo, que é o uso da técnica What If, que em tradução livre é e se. Dentro das ferramentas de BI existem várias possibilidades do uso desse método, tá? Que é o método e se. Imagina que eu quero aumentar a receita do meu negócio em 15.000, mas eu quero manter o custo no mesmo e eu quero aumentar a despesa ali, quero não, mas a despesa ela aumenta em 4.500, por exemplo. Através do uso de uma tecnologia diferente que vai manter o meu custo no mesmo patamar. Qual é o impacto na receita, qual é o impacto na despesa e qual é o impacto no resultado? Né? Será que é viável fazer esse investimento? Né? Quanto que eu vou pagar de juro e quanto que vai me dar de retorno? E outra coisa importante é a fusão e aquisição, que nada mais é do que a união entre as empresas para sobreviver e prosperar num mercado de competição mais acirrada. Bom, mudando agora para a perspectiva do investidor ou do gestor do fundo de investimento ou do gestor de investimento. Bom, a primeira coisa que eu vou comentar aqui é a análise horizontal, que eu já falei no capítulo anterior, aqui eu vou colocar a análise ano contra ano e também a análise de ano em relação aos anos anteriores, ou seja, ao longo do tempo. Então, aqui como exemplo, para ficar mais fácil, eu vou colocar a VEG. Se eu analisar nos últimos 20 anos, eu vou ver que ela nunca deu prejuízo e que a curva ela é ascendente no lucro. Então, se eu pegar o lucro dela, ela vai estar subindo, ao contrário de outras empresas que têm o lucro cíclico, ou seja, lucro, prejuízo, o lucro maior, lucro menor, e a VEG é constante. Bom, depois vem a análise vertical, que é a comparação entre custo, despesa e resultado em relação à receita líquida, que eu já comentei também no capítulo anterior. Bom, depois vem a análise de viabilidade, para saber se o retorno sobre esse investimento ele é muito significativo em relação ao risco que eu vou correr. Bom, depois vem a análise de risco, risco de mercado, risco sistêmico, análise da dívida, né, da proporção, qual moeda que ela está, qual é a taxa de juros, etc. Comparação com os setores para saber o nível de competitividade e também o potencial de crescimento desse investimento que eu estou fazendo. E por último, as projeções e fusão e aquisição que eu comentei no capítulo anterior. Bom, e por último, eu vou falar sobre o DRE nos Estados Unidos e no Brasil. Aqui a gente chama de DRE, nos Estados Unidos é P&L, ou Earnings Result, ou Earnings Statement, mas basicamente é P&L, Profit and Loss. Profit, lucro, loss, prejuízo. Basicamente é isso, Profit and Loss, ou P&L. Bom, o próximo item é receita bruta, que geralmente eu não vejo nos relatórios de resultados nos Estados Unidos, mas se eu fosse colocar a gross sales, eu não coloquei a tradução ali embaixo nos outros itens, mas descontos, discounts, devoluções, returns ou allowances, que é outro tipo de devolução, onde o cliente ele aceita
o item com defeito, mas com um desconto que eu posso deixar na descrição depois ali. Então vamos lá, gross, bruto, sales, vendas. Vendas brutas, gross sales. Bom, próximo item, receita líquida, esse está em todos os relatórios nos Estados Unidos, não é muito utilizado no Brasil, que é o revenue. Receita líquida, revenue. Próximo item é o custo, que esse termo em inglês não é muito utilizado no Brasil, mas nos Estados Unidos é COGS, ou Cost of Goods Sold. Cost of Goods Sold. Cost, custo, good, que é o produto final, sold, vendido. Então, CPV no Brasil é COGS nos Estados Unidos. COGS, Cost of Goods Sold. Próximo item, lucro bruto e margem bruta. Também não é muito utilizado esse termo em inglês aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos é gross profit e gross margin. Gross, bruto. Profit, lucro. Lucro bruto. Gross margin, margem bruta. Próximo item, despesas. Esse sim é utilizado com bastante frequência no Brasil, principalmente a sigla, e eu vou explicar um pouquinho. Despesas, expenses. Selling expenses, marketing, propaganda and overhead. Overhead é muito utilizado aqui no Brasil e nada mais é do que a despesa para administrar o negócio. Por exemplo, um supervisor de uma linha de produção é considerado overhead. É porque esse recurso é utilizado para administrar o negócio. Outro termo em inglês muito utilizado, o SG&A, Sales, General and Administrative Expenses, que a gente chama de despesas gerais e administrativas. Nos Estados Unidos é Sales, General and Administrative Expenses. E aqui no Brasil a gente chama de SG&A. Ah, o SG&A aumentou, o SG&A diminuiu, o SG&A em relação à receita líquida, o SG&A está muito alto e etc. Outro item que a gente utiliza bastante aqui no Brasil é um termo em inglês, que é o indicador de competência operacional, que eu coloquei ali como LAGI, que nos Estados Unidos é EBIT. Ou LAGIDA aqui no Brasil, que a gente chama de EBITDA. No Brasil a gente chama de EBITDA, EBITDA, IBEDA ou EBITDA. O termo em si, a pronúncia, não importa muito. O que importa mais, ao meu ponto de vista, é entender os conceitos e a gestão desse indicador. E o que é o IBEDA? Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization Expenses. Ou seja, lucros antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Ou seja, LAGIDA. IBEDA é igual a LAGIDA no Brasil. E o mais importante são indicadores de gestão, são indicadores de competência operacional do seu negócio. E quando a gente desce um pouco, non-operating, taxes, e embaixo lá o net income or loss, ou profit and loss. Net income, lucro. Profit, lucro. Loss, prejuízo. Profit margin, margem de lucro. Beleza? Bom, pessoal, e com isso eu vou ficando por aqui. Acho que o vídeo ficou até um pouquinho longo. Vou ver se eu divido ele depois, coloco vídeos menores. E aqui no final eu coloquei alguns indicadores, né, de gestão para cada linha dessas, né, de receita, de custo, de despesa, de gestão financeira, de tributos, de TI, de tecnologia e o que a gente pode utilizar para melhorar a gestão da nossa empresa, do nosso negócio, beleza? Então é isso aí, espero ter ajudado. Não esqueça de avaliar, se possível comentar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.